Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma dica do projeto da Polícia Civil para a Polícia Civil do Distrito Federal. Meu nome é Anderson Melo, professor de língua portuguesa, e vamos para essa dica. A dica de hoje é bem importante porque é sobre colocação pronominal. É um item que é bem comum no CESP e você precisa saber os aspectos de colocação pronominal. Primeiro aspecto. Quando eu falo de colocação pronominal, eu estou falando da colocação de pronomes oblíquos átonos, onde esses pronomes oblíquos átonos ficarão em relação ao verbo. Eles vão ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então, olha aqui na tela rapidinho comigo. Quando eu tenho uma próclise, significa... Anderson, eu preciso saber desses nomes? Precisa. Muitas vezes o CESP fala assim, o pronome ficará proclítico, ou o pronome ficará enclítico. Então tem de saber esse nome, tá? Então quando eu falo da próclise, eu estou falando que o pronome oblíquo átono, ele vai ficar antes do verbo. Quando eu falo da mesóclise, eu estou percebendo que o meu pronome vai ficar no meio do verbo. E quando eu falo da ênclise, eu estou dizendo que o meu verbo vai ficar depois, meu pronome vai ficar depois do verbo. Tudo bem? Agora, é aleatório isso? Ou seja, eu não consigo... Como é que eu vou saber se eu vou fazer a próclise, a ênclise e a mesóclise, não é? É importante que você saiba. Então, basicamente, a próclise vai acontecer quando houver termos atrativos. Então, quando houver algumas palavras, quando acontecerem algumas palavras que atraem um pronome para antes do verbo. Por isso que ele vai ficar proclítico, antes do verbo. Quais são esses termos atrativos? São 10 termos atrativos. Tá pronto para anotar aí? Vou te falar então esses termos atrativos. Vamos lá. Primeiro termo atrativo, palavras negativas. Não, nunca, jamais. Tudo bem? Então, nunca me ligou. O me ficou antes do verbo, nunca me. Ok? Além disso, advérbios. Ontem me telefonaram. Ontem me telefonaram. Advérbios. Além disso, pronomes relativos. Pronomes relativos. Então, o onde, o que, o qual, o onde. O onde de novo. O onde, o qual, o cujo, o quem. Todos esses pronomes atraem, ok? O pronome oblíquo. Então, se eu falasse onde se situa, onde se. Tudo bem? Além disso, frases interrogativas. Então, alguém me ligou? Frases interrogativas também atraem. Frases exclamativas e frases optativas, ou seja, frases que exprimem alternativas, não é? Então, se eu falo Deus te proteja, esse Deus te proteja, eu não poderia falar Deus proteja-te, se for uma frase exclamativa. Então, o pronome é atraído para antes do verbo. Além disso, conjunções integrantes que e se. Então, o que e se sempre atrai. Mesmo que o que não seja pronome relativo, como eu já tinha falado, se ele for conjunção integrante, o que, ele sempre vai atrair, tá bom? Além das conjunções integrantes, que e se, eu tenho também as conjunções adverbiais. Essas conjunções adverbiais são aquelas conjunções que aparecem nas orações adverbiais. Então, das orações subordinadas adverbiais. Então, à medida que, quando, como, porque, são todas conjunções que atraem o pronome para antes do verbo. Então, à medida que se falava, que se, tudo bem? Além de conjunções adverbiais, eu também tenho as conjunções alternativas e as conjunções aditivas. Então, não só o retirou, mas também o agrediu. Não só o retirou, mas também o agrediu. Tá vendo que a ideia de adição, ela também faz se atrair do pronome. Além das conjunções, nós estamos na oitava, além das conjunções aditivas e alternativas, eu também tenho os pronomes interrogativos, e além dos pronomes interrogativos que eu já tinha falado, né, das frases interrogativas, os pronomes indefinidos, então ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém atrai o pronome, tá bom? E além disso, os pronomes demonstrativos, isto me encanta, o pronome demonstrativo atraiu, foi. São esses termos todos atrativos e que causam a próclise.
Então, por exemplo, aqui, ó, não me mostre isso, não me mostre. Nesse caso aqui é tanto palavra negativa quanto advérbio e vai atrair o pronome. A ênclise, ela vai acontecer, então, quando o pronome ele fica depois, né? O pronome vai ficar depois. A regra vai acontecer ênclise quando o pronome, aliás, vai acontecer ênclise para o pronome não ficar no início do período. O pronome nunca pode ficar no início do período. Ah, Wander, mas é muito comum eu falar assim, me entrega esta carta, me nomeia, não é? É muito comum isso acontecer. Se inscreva, veja aí, veja quem é o professor que fala inscreva-se. Né? É muito comum lá no início do período ficar se inscreva. Mas, para a norma padrão, o pronome tem de ficar depois. Então, por exemplo, indique-me a solução para o problema. Ele ficou enclítico, ou seja, não poderia falar me indique, apesar de ser comum na linguagem coloquial, né? Aqui, então, foi um caso de ênclise, aqui um caso de próclise, e quando que vai acontecer a mesóclise? Quando ocorrer verbo ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Aí o verbo ele tem de ficar, o pronome tem de ficar no meio do verbo. Então, dar-lhe-ei. Isso aqui é o verbo darei. Darei. Então, futuro do presente. Dar-lhe-ei as respostas corretas. Tudo bem? Então, aqui próclise, ênclise, mesóclise. Daí tem uma observação importante que cai sempre em prova, que é o seguinte. Quando o sujeito da oração estiver explícito, é opcional eu fazer próclise ou eu fazer ênclise. Eu te amo. Qual é o sujeito da oração? Eu. O sujeito está explícito. Então, eu te amo ou eu amo-te. O sujeito estando explícito, eu tanto posso fazer próclise quanto ênclise. Aí olha aqui, ó, o réu se manifestou oportunamente. O réu é sujeito. Se ele é sujeito, eu posso fazer próclise ou o quê? Mesóclise. Ei, não é por nada não, viu? Mas essa dica aqui é massa. Essa dica aqui é massa. E tá ainda assim, ó, toda mastigadinha para você. Pega essa dica, meu filho. Pega essa dica, minha filha. Vamos ver a questão? 2018, CESP, Polícia Federal, perito, massa. Então, olha aqui, ó. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. No trecho baseia-se na dificuldade, a partícula C poderia ser anteposta à forma verbal, ou seja, ficar se baseia, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Vamos observar um detalhe? Boa parte dos pedidos de aumento baseia-se, boa parte baseia. O sujeito não está explícito? Se o sujeito está explícito, eu posso tanto fazer a ênclise quanto a próclise. Tudo bem? Por isso que o item é certo. Fique atento, fique atento. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça não. Curta, bote aí o seu comentário, volta, fala assim, eita, que professor massa. E se inscreva no canal, né? Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima dica.